Salve, salve, ogros e princesas, ogro na voz aqui, no meu, no seu, no nosso Terapia. Aquela conversa boa de toda segunda-feira, às 2 da tarde, aqui no YouTube. E lembrando que o Terapia vai estar também agora em outros canais. Vamos ocupar as redes sociais e eu vou aqui me virar nos 30, porque eu fiz uma proeza. Eu consegui sim. Eu fui fazer umas comprinhas no mercado e esqueci de comprar o mais importante para se lavar um prato. Detergente, né? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Pratos aqui são poucos hoje. Eu cozinhei ontem, vai subir um vídeo aí na terça-feira. Chefe Ogro de volta. Eu vou fazer muitos quadros no canal. O canal está completando 10 anos e eu acho que é interessantíssimo a gente trocar essas experiências com vocês. Tá certo? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Rapidamente, vamos só para a gente entender. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu vi muitas pessoas, né? Presidente Lula, lideranças, as partes políticas do Brasil repercutindo esse 8 de março, mas eu não queria que fossem as partes políticas a repercutir esse vídeo. Eu queria que fosse você, queria que fosse eu, queria que fosse nós, né? Fosse aqui as pessoas comuns aqui a repercutir esse vídeo. Por que eu queria que fosse as pessoas comuns a repercutir esse vídeo? Vamos colocar o 8 de março na perspectiva dos gráficos? Vamos lá. 8 de março na perspectiva dos gráficos, né? A gente tem que observar muitas vezes como é que funciona esse 8 de março. Existem duas teses históricas e a gente tem que observar quais são. Uma delas é do famoso incêndio na fábrica de tecidos, na tecelagem nos Estados Unidos. E outra também, praticamente, é a unificação, que bota a data 25 de março, mas depois convenciona-se a 8 de março. O valor da data histórico, a essa altura do campeonato, se é 25 ou se é 8, não tem tanta importância. E aí, enquanto professor, eu gosto de comentar também, porque a Revolução Russa, eles colocam abril, colocam outubro, mas eles vão precisar a data. A Revolução Cubana, eles colocam e precisam a data. A Revolução Chinesa, eles colocam e posicionam a data. Então esse debate se é 8 ou é 25, ele é infundado. Vamos analisar os fatos, que são fatos corriqueiros, fatos cotidianos, fatos do dia a dia, e a gente começa a ver. Primeira coisa, eu aqui não vou citar somente números, porque a ideia não é que seja um vídeo didático, é que seja um vídeo que você possa sentir a presença direta disso. A gente tem no Brasil um alto número de feminicídio, mulheres, né, sendo infelizmente mandadas ali de arrasta pela condição de ser mulher. Beleza, né? A gente tem que analisar isso. O que vem se analisando muitas vezes é que uma cultura red pill, o avanço da criminalidade, as penas que não são tão duras, e aí eu volto a dizer, o direito calcula que a pena, né, deve ser para muitas vezes reparar o dano e ressocializar o apenado. Ele deve sair de lá, depois de cumprir a pena, melhor do que quando entrou. Mas eu estou me colocando agora no debate, que eu queria colocar esse debate vocês também que acompanham aí conosco. Hoje, as famílias das mulheres que estão sendo praticamente exterminadas, elas vão desejar que os agressores saiam porque eles simplesmente aprenderam uma lição, ou elas vão querer praticamente que a pena seja exemplar para que se tenha um senso de justiça? Isso é o que me preocupa, porque o que eu vejo muitas vezes ao longo de hoje é que existe um abrandamento, e de todos os lados, seja da direita, seja da esquerda, quando se fala de medidas punitivas em relação à mulher. Eu vou dar um exemplo que está me chateando muito agora, que é o Dado Dolabella, o ator global, participou da Fazenda e tudo mais. Dado Dolabella, foi campeão inclusive de um reality show. Quando a gente coloca a figura do Dado Dolabella, que é um agressor, né, de mulheres, quando a gente coloca ele aí num ponto de propenso candidato a deputado federal, dizendo que vai defender as famílias e que vai defender as mulheres, se a gente fosse aplicar o princípio da legalidade penal em relação direta aos que cometem crimes dessa natureza, a pena dele deveria ser restritiva de direito. Ele não poderia ser candidato a deputado federal, mas nunca na vida. Candidato a nada que fosse público e eletivo. Por quê? Porque diretamente
não tinha como a gente não pensar Dado Dolabella, basicamente um cara que bateu nas mulheres, que já bateu em assessora, que teve uma vida... Mas agora tá na moda ser conservador no Brasil, é só fazer uma merda que você sobe numa montanha e diz que tá arrependido, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Por outro lado, a gente tem também agora o ex-goleiro Bruno, que ainda se apresenta como goleiro Bruno, que também quer ser candidato a deputado federal. Um lado mais civilizado da política diz que essas pessoas devem, uma vez que elas já pagaram, ou já não encontram-se com débito tão grande com a justiça, que elas devem se colocar. Mas eu fico me colocando, me perguntando, nas vozes de Elisa Samúdio, nas vozes de todas as que foram agredidas pelo Dado Dolabella e pelo goleiro Bruno, se realmente conta tudo isso. Se esse senso de justiça, ele existe mesmo. Eu quero que você que está aí, deixe nos comentários se você concorda que essas pessoas têm o direito de lutar pelas mulheres. Nesse 8 de março, a gente tem que lembrar que mulheres ainda recebem menos que os homens, mulheres desempenham a mesma função. E eu aprendi uma coisa na educação que eu não vou esquecer nunca. Eu ouvindo donos de escola, e eu até sou obrigado muitas vezes a lutar contra isso. É quando a gente se depara com o quadro de uma mulher que não consegue desempenhar as funções do cotidiano por conta dos entraves. É a família, são as limitações que a própria feminilidade impõe, é a questão dos filhos, da maternidade. E aí é muito comum gestores falarem o seguinte, tá? Nós preferimos homens, e isso gestores tanto do direito quanto da educação, quanto da política, nós preferimos homens porque homens não quebram. Eu ouvi isso na época que eu era coordenador pedagógico. E na seleção estava uma colega nossa e estava entre mim e essa colega. E aí eu consegui a vaga. Fiquei pouquíssimo tempo, mas consegui a vaga. Então, eu ouvi a célebre frase: nós preferimos homens porque homens não quebram, né? Porque homens não têm esse problema de filho. E aí eu também me tornei hoje um homem que não tem filhos. Então, quer dizer, não que eu saiba. Então é muito problemático a gente ver tudo isso e achar que dia 8 de março é um dia para comemorar. Desculpa, gente. 8 de março não é, nunca foi e nem será um dia para comemorar. Se você comemora o 8 de março, você entendeu as aulas de história do seu professor. Se ele foi um bom professor, você as entendeu errado. Se tem o 8 de março, você comemora praticamente de maneira absurda. E aí, claro, 8 de março não é, nunca foi, nem será data para comemorar. É data para refletir, é data para lutar. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Esse foi um Terapia. E aí eu volto a dizer, pratos limpos, pia lavada. Tudo aqui, ó, ok. E até mais. Tchau, tchau.